muito difícil você ainda não ter ouvido sobre agentes de inteligência artificial. E junto com esta fama, muitos frameworks de desenvolvimento foram criados para auxiliar os desenvolvedores a criar sistemas que trabalham com os modelos de inteligência artificial. No último vídeo, por exemplo, nós trouxemos aqui uma exploração sobre um framework chamado Agno, que entrega grande abstração e consigo permite a prototipação rápida de soluções que trabalham com inteligência artificial. Outros vídeos do canal eu explorei, por exemplo, frameworks como LangChain e LangGraph, que te entregam um pouco menos de abstração e te permite construir fluxos completos de automação que trabalham com os modelos de linguagem natural. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer algo um pouquinho mais prático. Vamos construir uma agência de notícias que trabalham com agentes de inteligência artificial, sendo construída tanto utilizando o framework Agno quanto utilizando o framework LangGraph. Dessa forma, você vai conseguir entender as diferenças entre os dois frameworks e você vai poder escolher aquele que mais te agrada. Então, vamos para o vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Gustavo Sack e nós trazemos aqui a exploração de frameworks que te ajuda a construir soluções que trabalham com inteligência artificial. Como eu já adiantei, vamos construir uma agência de notícias com agentes de inteligência artificial utilizando o Agno e utilizando o LangGraph. Por isso, vamos começar aqui com uma introdução e depois vamos aos códigos, e este vídeo terá duas partes de código. Um construído com Agno e outro construído com LangGraph, e você vai poder entender as diferenças. Lembrando, ambos os códigos já estão lá dentro do GitHub, então acompanhe comigo. Então vamos lá pessoal, antes da gente ir lá para o código, vamos fazer um overview dos dois frameworks. Em vídeos passados eu mostrei sobre o Agno, apresentei a teoria deste framework e o componente básico, e eu também em vídeos anteriores já apresentei sobre o LangGraph, por exemplo, nos vídeos onde nós exploramos um exemplo de Deep Research, e hoje eu gostaria de apresentar o exemplo da agência de notícias construída com agentes de inteligência artificial. Então, vamos somente explorar como que é o funcionamento do Agno. O Agno, se você se recorda do vídeo anterior, ele é um framework que cria uma grande abstração para desenvolvimentos de agentes de inteligência artificial. Por este motivo, o Agno tem como componente principal os agentes. Os agentes, que é uma classe, é um componente, cria interfaces para se comunicar com diversos outros componentes, como modelos de inteligência artificial, ferramentas de raciocínio, cria abstração para se conectar ali uma memória, cria uma abstração para conectar, por exemplo, bancos de conhecimento, como por exemplo bancos vetoriais, e também ali dentro desse componente agente, o framework te permite criar sessões de usuário. Então você também tem um storage ali dentro para controlar, por exemplo, turnos de conversação. O agente, que é o componente principal do Agno, compõe, por exemplo, o sistema de times. Por isso que eu coloquei aqui que agentes pertencem a times, porque você pode, utilizando o Agno, construir times colaborativos, times que vão trabalhar ali para concluir uma tarefa. Você pode construir ali, por exemplo, times colaborativos, times que delegam informação e times que são coordenados por um supervisor. E hoje nós vamos ver, por exemplo, esta propriedade de coordenação, certo, pessoal? E agora o LangGraph, se você se recorda dos vídeos também anteriores, o LangGraph trabalha com o princípio de nós e arestas, onde cada nó representa uma unidade computacional, ou seja, representa uma regra de negócio, e o conjunto de nós organizados por meio de arestas, ou seja, conectados através dessas arestas, cria, por exemplo, um sistema de automação, seja ele um sistema agêntico, ou seja, onde LLMs dentro de um nó são conectados às ferramentas externas e este LLM tem a capacidade de invocar, de chamar essas ferramentas, ou simplesmente uma operação que você deseja executar ali dentro deste nó, que, por exemplo, você pode ali fazer leituras de documentos, fazer, por exemplo, indexação de informação em banco de dados, ou fazer algum tratamento que você queira. Ou seja, o nó do LangGraph te permite flexibilidade de customização. Lembrando, no LangGraph nós construímos grafos direcionados ou
cíclicos. Por isso que todo grafo de LangGraph é inicializado por um state graph. Por este motivo, temos uma classe chamada state que contém todas as variáveis que cada um dos nós do meu grafo de LangGraph vai poder registrar informações neste estado. E todo o estado é compartilhado entre todos os nós. Então, o estado entra no nó de uma forma e sai de forma transformada. Desta forma, você consegue controlar toda a informação que cada nó vai poder receber e escrever dentro do seu fluxo de automação. Então, este é o princípio básico do LangGraph. Caso você tenha alguma dúvida, explore os outros vídeos do canal que você vai conseguir entender um pouquinho melhor de como trabalhar com o LangGraph. Então, qual que é o nosso projeto de hoje? Vamos construir um time de IA que vai trabalhar ali como uma agência de notícias. O nosso objetivo é escrever um artigo sobre os últimos desenvolvimentos em inteligência artificial. Então, utilizando-se da propriedade do Agno, vamos construir um time coordenado por um supervisor. Então, vamos desenhar como seria o nosso fluxo. Dado uma solicitação de entrada, ou seja, a solicitação da escrita deste artigo sobre inteligência artificial, nós podemos construir 3 agentes: um editor, um pesquisador e um escritor. O editor terá com ele os agentes pesquisadores e escritores para realizar tarefas. Então, o editor tem a função de coordenar este time e, a partir do momento que o time chegar numa solução, ou seja, conseguir escrever este arquivo, ele entrega a resposta final para nós que estamos utilizando o sistema. O pesquisador vai ser responsável por procurar links na internet sobre o assunto de entrada do nosso sistema. Então, ele tem uma tool de pesquisa. No caso, nós vamos utilizar o DuckDuckGo Search. No caso do escritor, ele vai ter a capacidade de ler os links que o pesquisador entregou para o time. A partir do momento da leitura desse texto, dos links, dos acessos ao site, ele terá a função de escrever a notícia. Então, o escritor tem uma ferramenta que acessa a internet, acessa o conteúdo do site, entende o conteúdo e utiliza ele como fonte para escrever o artigo de notícia. Uma vez que o escritor consegue elaborar este texto, ele devolve para o editor vai julgar se precisa de mais fontes ou vai julgar o estilo e daí direcionar, delegar tarefas novamente para cada um desses agentes. A partir do momento que o editor está satisfeito com o conteúdo, ele devolve para nós usuários. Então, o nosso sistema ele é um sistema multi-agente liderado por um supervisor. Então, eu tenho um agente React aqui, um agente React aqui e um supervisor controlando cada um desses 2 agentes. Se você agora tem dúvida o que é um agente React, eu já apresentei um vídeo aqui no canal, mas vamos entender como que é essa estrutura de um agente React. O agente React ele é basicamente um LLM que tem a capacidade de invocar chamadas de ferramenta. Ou seja, a partir do momento que você tem um LLM e você entrega ao LLM o conhecimento de que você tem X, Y e Z de ferramentas disponíveis no seu sistema para ser executado, o LLM entende a solicitação do usuário, determina se precisa fazer a chamada de uma determinada função. Caso necessário, o seu sistema vai executar a função, vai devolver o resultado desta ferramenta para o LLM e o LLM vai utilizar os resultados para poder responder o usuário. Então, o agente React vem da necessidade de raciocinar, escolher se ele precisa responder ou chamar uma ferramenta. Se uma ferramenta for chamada, esta ferramenta é executada no ambiente externo, devolve para o LLM essa resposta e a partir do momento o LLM vai pensar novamente. Ok, eu consigo já responder ao usuário? Se sim, ele basicamente vai para a escrita da resposta. Se não, ele invoca novas ferramentas. Então, isso é o princípio básico do agente React. É um agente que ele
raciocina e reage, digamos assim. Então, se você quiser explorar um pouquinho mais desse agente, tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui o link para você acessar este vídeo. Então, como eu já comentei aqui, vamos construir este sistema. Vamos utilizar os modelos prontos do Agno e também eu gostaria de apresentar os modelos pré-buildados do LangGraph, para que você possa construir as duas arquiteturas utilizando os componentes de cada um desses frameworks. E aí você consegue aí descobrir aquele que mais se adequa ao seu gosto. Então vamos para o código. Vamos começar a nossa implementação. O código de ambas as implementações já está no GitHub, então você pode baixar e acompanhar junto comigo. Vamos começar pela implementação utilizando o Agno. No diretório do Agno tem o arquivo principal, o arquivo do time de agentes, e eu quero começar aqui com você, primeiramente desenvolvendo os nossos dois agentes. Então vamos explorar o nosso agente, primeiro o agente pesquisador. Se você se recorda da aula anterior, o componente agente do Agno contém a interface para tudo que você deseja parametrizar no seu agente. Então se você abrir aqui, você consegue verificar o que você pode parametrizar dentro do componente. No caso do agente pesquisador, nós vamos começar dando um nome para o nosso agente. Então, em name, eu vou chamar este agente de pesquisador e eu vou dar um papel para este agente. Buscar as principais URLs para um tópico. Todo agente precisa ter um LLM lá dentro, então nós vamos passar em model o chat OpenAI do modelo GPT-4 ou Mini e a temperatura 0. Você pode escolher qualquer outro provedor LLM. No caso agora eu vou instruir o meu agente sobre o que ele deve fazer. Então eu coloquei aqui em instruções algumas orientações. Dado um tópico, primeiro gere uma lista de 3 termos de pesquisas relacionadas a este tópico. Para cada termo de pesquisa, busque na web, analise os resultados e retorne 2 links mais recentes para o tópico. Você está escrevendo para a New York Times, então a qualidade das fontes é importante. Um agente pesquisador, eu vou precisar passar ali uma tool de pesquisa. No caso, eu vou utilizar o DuckDuckGo Tools, que é uma implementação própria do Agno, né, das ferramentas do Agno, onde utiliza por baixo o DuckDuckGo Search. Ele é gratuito, porém é limitado em número de requisições, mas para o nosso teste ele vai ser suficiente. Então o meu agente pesquisador tem com ele a tool de pesquisa. E eu vou adicionar ao meu prompt de instruções a data atual, porque eu quero que o meu agente saiba qual dia é hoje, para que ele possa também pesquisar sempre notícias mais recentes. Então, este parâmetro aqui do Agno vai permitir com que lá no prompt do agente, além das instruções, também seja concatenado a data e hora atual. Então aqui nós temos o nosso primeiro agente desenvolvido. Agora vamos olhar o nosso agente escritor. O agente escritor tem como objetivo pegar todos os sites que o nosso pesquisador entregou no fluxo, né, entregou para o time, leia, acesse esse site e seja capaz de ler todos os dados, todo o conteúdo desse site para se espelhar e construir uma notícia. Dessa forma, eu vou precisar desenvolver uma tool, que no caso eu vou desenvolver aqui uma tool personalizada. Esta tool eu já mostrei em outros vídeos, mas eu vou passar aqui por cima dela. Primeira coisa, esta tool busca o conteúdo completo de um site. A partir do momento que nós mandamos uma URL. Lembrando, só voltando um pouquinho, como que nós podemos implementar uma tool customizada lá dentro do Agno? Basicamente, você precisa construir uma função. E esta função será o parâmetro de entrada de uma lista de ferramentas do seu agente Agno. Então, no caso, nós estamos construindo a ferramenta buscar conteúdo completo de um site. Ele tem como parâmetro de entrada uma URL, então o meu LLM ele vai escrever a URL e invocar esta ferramenta. Lá dentro eu vou utilizar o HTTPX para acessar o link e ao acessar o link eu vou utilizar o Markdownify para raspar o conteúdo do site e converter o conteúdo do site em um arquivo Markdown.
Ou seja, eu estou pegando o acesso, eu estou pegando o conteúdo do site, convertendo no Markdown para entregar para o meu LLM. Então, esta aqui é a minha primeira tool customizada. Vamos colocar ela dentro do meu agente escritor. Então aqui embaixo eu desenvolvi o meu agente escritor. Aqui eu desenvolvi de um modo um pouquinho diferente. O meu agente escritor, ele tem o seu nome e tem o seu papel. Então em name eu dei o nome de escritor e em role eu escrevi, né? Eu coloquei escrever um artigo de alta qualidade. O modelo que eu vou utilizar aqui será o GPT-4o com uma temperatura de 0.2. Eu vou dar uma descrição, porque a descrição ela é opcional, mas no caso aqui eu quero colocar uma descrição para esse agente. A descrição desse agente escritor será: você é um escritor sênior da New York Times. Dado um tópico e uma lista de URLs, seu objetivo é escrever um artigo de alta qualidade digno do New York Times sobre o tópico. Quais são as instruções que eu vou dar para o meu agente escritor? Porque aqui é só uma descrição. O que ele é? O que ele faz? Aqui é as instruções que ele deve seguir. Então, em instruções, eu estou colocando para ele primeiro ler todas as URLs utilizando uma ferramenta que foi a ferramenta que nós desenvolvemos. O nome da ferramenta é o próprio nome da minha função: buscar conteúdo completo do site. Depois ele deve escrever um artigo de alta qualidade digno do New York Times sobre um tópico. O artigo deve ser bem estruturado, informativo, envolvente e cativante. Garanta que o tamanho seja pelo menos tão longo quanto uma matéria da capa da New York Times. Garanta que você forneça uma opinião equilibrada e com nuances, citando fatos quando possível. E assim por diante, né? Lembre-se que você está escrevendo para a New York Times, então a qualidade é artigo. Então a qualidade do artigo é importante. Vou passar para o meu agente escritor a minha tool customizada, então tools, lista com a minha tool lá dentro, e eu também vou concatenar aqui em instruções a data e hora, para que todos os meus agentes conheçam qual que é a data e qual é a hora que nós estamos executando aqui o nosso time, né? Nossas ações. Beleza, então eu já construí agora o meu agente escritor. Então agora vamos utilizar os nossos dois agentes para construir um time de agentes do Agno. No caso do Agno, para que você possa construir um time de agentes, existe um componente chamado team. Então você importa o team do Agno e você vai colocar lá dentro desse time, de forma supervisionada ou colaborativa, quais são os seus agentes que você construiu. Então vamos começar a construir o nosso time. Então, o editor supervisor será o nome do nosso time. Então, o editor supervisor será quem vai gerenciar o nosso time. Dessa forma, eu preciso construir um time coordenado. Então, eu tenho que o meu time terá um editor e o modo desse time será coordenado por esse editor. É como se eu tivesse um editor supervisionador lá dentro. E este editor, ele tem o modelo GPT-4o com temperatura de 0,2 como o coordenador dos nossos dois agentes. Quais são os membros do nosso time? É os nossos dois agentes que nós acabamos de implementar, tanto o agente pesquisador quanto o escritor. Qual é a descrição que você vai dar para este supervisionador? Bom, ele é um editor sênior da New York Times. Dado um tópico, o objetivo é escrever um artigo digno do New York Times. Ou seja, o time tem esse objetivo. Quais são as instruções que você quer dar para esse supervisor do time? Porque você quer que este supervisionador ele seja apenas um responsável por transferir responsabilidades para os outros dois agentes. Mas para que ele possa conseguir fazer essa transferência de responsabilidade, ele precisa ter uma orientação de qual objetivo que nós pretendemos chegar com esse conjunto de agentes. Então, primeiro peça ao jornalista, pesquisador, para buscar uma URL mais recente sobre um tópico. Depois peça para o escritor criar um rascunho envolvente do artigo. Edite, revise, refine o artigo para garantir que ele atenda aos altos padrões do New York Times. O artigo deve ser extremamente articulado e bem escrito, foque em clareza e lembre, você é o guardião final antes da publicação do artigo, então certifique-se de que o artigo está perfeito. Então esta é a ordem que eu estou dando para o meu supervisor.
Vou querer o DataTime lá dentro das minhas instruções, então todos os meus 3 integrantes do time conhecem qual que é a data e a hora atual. Eu quero que o meu supervisor tenha o contexto de todos os outros 2 agentes, então eu vou permitir o Enable Agent Context. E eu também quero que a minha estrutura toda, o meu time, responda utilizando o Markdown. Então eu quero que a minha resposta final ela venha no formato Markdown. E eu também quero mostrar as respostas de cada membro do meu time se eu for fazer o print por stream de eventos. Então eu vou saber o que cada integrante do time respondeu para poder contribuir para a escrita do artigo que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, isso aqui são as Então, estes parâmetros vão configurar um time que tem um supervisor e tem 2 membros responsáveis por fazer uma pesquisa e fazer uma escrita. Então, eu tenho um time de 3 agentes, sendo um desses agentes o supervisionador de todos os outros 2. Perfeito? Então, dado um time, eu posso invocar. Desta forma, como que nós fazemos a invocação de um time ou de um agente? Utilizando o print response, se você quer executar no formato síncrono, ou a print response, se você quer executar no modo assíncrono. Como aqui a gente só está querendo entender como implementamos esse tipo de time dentro do Agno, eu vou executar o modo síncrono. Então, basta executar o main, que está lá dentro da pasta agência usando o Agno, que nós podemos aqui obter a resposta do artigo que vai ser construído pelo nosso time de agentes, e a esperança é que a resposta final ela venha no formato Markdown. Então eu vou executar e vamos ver a resposta final do nosso grafo, do nosso time. Pronto, agora acabou a execução do nosso time. Veja que nós temos várias respostas. Mas por que começou a imprimir tudo isso aqui na nossa tela? Basicamente foi pelo motivo de setar, né, Show Members Response dentro do nosso team. Ou seja, eu quero mostrar na tela tudo o que foi executado, tanto as chamadas de ferramenta, como as respostas dos meus agentes. Depois, lá no escritor, o que ele fez, ou seja, ele acessou cada um do site, o escritor começou a escrever, né, o artigo, depois voltou, né, para o time, e aí o nosso supervisor pegou o artigo, julgou, disse que estava ok e começou a imprimir aqui na tela o nosso artigo. Então, veja que no final nós temos um artigo, né, tendências emergentes em IA. Então, veja que nós temos agora no final os últimos desenvolvimentos em inteligência artificial, tendências, desafios e impactos, como o nome do nosso artigo. Tudo isso sendo construído por um time coordenado por um editor supervisor e 2 agentes, um pesquisador e um agente que fará a leitura do conteúdo e a escrita do artigo. Beleza? Então veja que o Agno entrega uma boa abstração. Cada um dos agentes pré-definem algumas instruções, alguns parâmetros, como por exemplo as tools, o set da data e a hora, né, o nome, o papel de cada um dos agentes. E no final nós construímos um time. E esse time é invocado, ou seja, ele é executado para obter como critério de sucesso a escrita de um artigo de notícia com base no tópico de entrada. Então tudo isso daqui foi construindo com Agno. Vamos ver agora a mesma construção utilizando os pré-builds do LangGraph, ou seja, componentes previamente construídos pelo time do LangChain e que está disponível para você utilizar e construir, por exemplo, arquiteturas como estas do Agno. Então vamos aqui para o meu segundo diretório, que é o diretório agência utilizando o LangGraph. Eu utilizei o mesmo nome de arquivo que nós estávamos utilizando lá no Agno. Então vamos construir primeiro um agente escritor. Lembrando, um agente que tem uma tool, ele é um agente React, então ele tem essa estrutura aqui. Tendo essa estrutura aqui, o Agno também implementa lá nos seus agentes uma estrutura mínima que é esse agente React. Logo, no LangChain, no caso no LangGraph,
existe a possibilidade de você utilizar um agente previamente construído do tipo React. Então, se você utilizar lá em LangGraph, Prebuilds, Create React Agent, a LangChain te entrega pronto um modelo de agente do tipo React que você pode passar tools e ele vai utilizar estas tools, os prompts que você passar, para executar uma determinada tarefa. Então, se espelhando lá naquela implementação do Agno, então vou abrir, por exemplo, aqui o pesquisador do Agno. Vamos ver como que nós implementamos isso no LangGraph. No LangGraph, basicamente, eu preciso fazer a importação do Create React Agent, a importação do meu Chat Model e da minha ferramenta. No caso do LangChain, também temos a ferramenta de pesquisa utilizando o DuckDuckGo Search, que é lá em LangChain Communities. Lá em LangChain Community, você consegue importar o DuckDuckGo Search Results. Vamos instanciar a nossa tool. Então, minha tool Search será o DuckDuckGo Search Results, e cujo formato de saída será uma lista de link mais o conteúdo desse site, né? O resuminho que vem quando você, por exemplo, faz aquela pesquisa no Google e tem um breve resumo sobre o que é o site. O meu modelo pesquisador será o meu Chat Model, GPT-4 Mini com temperatura zero, igualzinho o que estava no Agno. Vou construir o meu prompt de pesquisador. Vou pegar o meu prompt lá do Agno, que está aqui em instruções, copiar e colar aqui, montando um único prompt pesquisador. Beleza? Então eu tenho o meu modelo, o pesquisador e a minha ferramenta. Então eu já posso construir a estrutura do meu agente React. Por este motivo, eu vou fazer a instanciação de Create React Agent, passando um modelo, passando uma lista de tools, que no meu caso do agente pesquisador só vai ter a minha tool de pesquisa. Vou passar o prompt, então é o prompt daqui de cima, e vou passar o nome para este meu agente, que no caso vai ser pesquisador. Se você quisesse passar, por exemplo, o role, né, o papel, você poderia adicionar ao prompt aquela descrição do role. Porque basicamente o que o Agno faz? Quando você faz estas parametrizações aqui, basicamente ele está pegando a instrução e concatenando o papel do agente e concatenando, por exemplo, a data e a hora. Então você poderia, por exemplo, concatenar aqui o dia e a hora atual e também o papel desse agente. Tudo dentro do prompt. O Agno cria uma abstração. No caso do LangGraph, você precisa fazer mesmo na mão estas customizações. Então aqui eu já tenho, por exemplo, o meu agente React do tipo LangGraph. Vamos construir então agora o nosso agente escritor. Então vou abrir o meu escritor lá dentro do Agno também e vou abrir aqui do lado o meu escritor do tipo LangGraph. Mesma coisa, vamos utilizar a arquitetura do agente React. Por este motivo, vamos importar Create React Agent. Porém, eu tenho agora uma tool customizada. Da mesma forma que nós construímos aqui no Agno a nossa tool, eu vou copiar e colar aqui neste arquivo do meu agente escritor do LangGraph. Única diferença, para que esta tool funcione no caso do LangGraph, você precisa passar obrigatoriamente um descritivo para sua tool. Esta parte aqui é opcional, ou seja, você pode anotar o que é a descrição deste parâmetro URL. No caso, eu anotei que URL seria a URL do site que se deseja obter o conteúdo em formato Markdown. E você obrigatoriamente precisa decorar a sua função com @tool, importando lá dentro LangChain Core Tools Import Tool. Então, quando você coloca este decorador em uma determinada função, a sua função ganha a propriedade de ferramenta no LangChain. Dessa forma, nós podemos agora construir o nosso agente pesquisador. O agente pesquisador precisa acessar o site, consumir o que tem dentro desse site e escrever um artigo, certo? Então eu vou lá no Agno, pegar o mesmo prompt, ou seja, descrição e instrução, vou criar aqui um prompt cópia daquilo que eu escrevi lá no Agno. Basicamente, eu estou unindo descrição e instrução em um único prompt. Também vou pegar o mesmo modelo, que é o GPT-4 ou com temperatura 02. Então, vou instanciar o meu chat OpenAI com GPT-4 ou
e temperatura 02 e vou começar a criar o meu agente. O meu agente vai ser o agente escritor, então eu vou dar o nome para este meu agente de escritor. Vou colocar o meu modelo com este modelo aqui em cima. Vou entregar as tools, sendo a lista de ferramentas esta única ferramenta que nós customizamos. Eu peguei o que está lá no Agno e trouxe aqui para o LangGraph. Apenas decorei com @tool. E agora eu vou mandar o prompt. Então eu vou pegar o prompt, que é o mesmo prompt que eu escrevi aqui, e colocar aqui dentro do meu agente escritor. Pronto, já temos o agente pesquisador e já temos o agente escritor. O que nós precisamos agora é construir um time com esses dois agentes. Ou seja, nós precisamos ter um supervisor que vai delegar tarefas para esses dois agentes. Logo, nós podemos então construir um segundo agente que ele é do tipo supervisionador. E aí você pode também utilizar algo previamente construído dentro do LangGraph. Basta você fazer a adição, né, de uma dependência que é LangGraph Supervisor. Logo, você consegue instanciar agora o seu time de agentes LangGraph. Vamos construir então o nosso time de agentes LangGraph. Vou pegar e abrir o time do Agno. Lembra que no time do Agno ele chamava de editor? Tinha estas instruções e estas descrições e tinha dois agentes como membro? Além disso, era do tipo de saída Markdown e recebia também a data e hora. Então vamos previamente construir o nosso prompt. O prompt, eu basicamente vou pegar essas instruções e essas descrições e unir tudo em um único prompt. Prompt editor. Você é um editor sênior do New York Times. Lembra que eu quero também enviar a data e a hora. Então eu vou colocar data e hora atual, data time, e vou utilizar o format do Python para enviar qual que é a data e a hora atual para dentro do meu prompt. Como eu quero também que a saída seja no formato Markdown, eu vou colocar um lembrete aqui, ó. Importante, formate a sua resposta final em Markdown para melhor legibilidade. Legal? Então eu tenho todos esses parâmetros aqui, lá no meu prompt. Como é um agente editor supervisor, eu preciso então criar o Create Supervisor, beleza? Então eu vou importar lá de LangGraph Supervisor, Create Supervisor, tenho o meu prompt e vou enviar um modelo. Eu vou pegar o mesmo modelo lá do time do Agno, que no caso é o Chat GPT-4o de temperatura de 02, e vou colocar aqui. Vou mandar o prompt, que é este prompt aqui de cima que nós criamos. Vou mandar aqui, né, qual é o nome do meu supervisor, no caso é editor, o mesmo nome que eu coloquei aqui. O modo aqui é coordenador, por quê? Porque eles vão agir no formato de um supervisor e dois agentes ali interagindo com esse supervisor. No caso do LangGraph, basicamente Create Supervisor já vai fazer este tipo de arquitetura. E aí eu preciso mandar quais são os agentes que pertencem a esse time. Então eu tenho o agente pesquisador e o agente escritor, que são aqueles dois que nós construímos aqui. O Create React Agent do pesquisador e o Create React Agent do escritor. Então, meu time de agentes de LangGraph será composto de dois agentes. Eu vou compilar o meu grafo, porque no LangGraph ele baseia-se na teoria dos grafos e você precisa compilar o seu grafo para criar validações, para ver se você escreveu tudo certinho. Então, uma vez que eu compilei o meu grafo, eu já tenho que o editor supervisor já terá os subgrafos, que são dois agentes Reacts. Então, eu posso executar. Vamos executar. No caso do LangGraph, você utiliza o invoke. Como todos os agentes do LangGraph se baseiam em um componente de troca de mensagens, eu vou imprimir a resposta do meu time, que é o editor supervisor, apenas a variável do state mensagens. Agora, se eu estiver falando grego, vocês vão conseguir entender melhor quando assistirem os outros vídeos anteriores do canal sobre LangGraph, onde eu explico o que é state e quais são os parâmetros que você pode criar dentro desse state. E um dos parâmetros será o state do tipo mensagens. Beleza? Como que nós invocamos um grafo no LangGraph? Enviando um input. O meu state graph tem o input messages, que lá dentro recebe
um Human Message, um AI Message, um Tool Message, qualquer tipo de mensagem. Como é uma entrada humana, eu vou pegar a mesma entrada do Agno. Então, se eu entrar aqui em main, eu tenho escreva um artigo sobre os últimos desenvolvimentos em IA e vou colocar aqui também dentro da invocação do meu time de notícias do LangGraph. Então, eu tenho uma mensagem, eu tenho lá dentro de mensagens uma lista de mensagens. Esta lista de mensagens tem apenas uma mensagem, que é do tipo usuário, e o conteúdo dessa mensagem é: escreva um artigo sobre os últimos desenvolvimentos em IA. Quando eu realizar um invoke deste meu grafo, eu terei em resposta o estado final do meu grafo. E o estado final contém na última mensagem da minha lista de mensagens o meu artigo desenvolvido. Então, eu vou imprimir a resposta lá dentro do parâmetro de mensagens, pegando a última mensagem dessa lista e acessando o conteúdo dela, usando content. Eu vou executar aqui para vocês verem que também vamos conseguir escrever um artigo utilizando o LangGraph. Pronto, o grafo acabou de ser executado. Eu imprimi a última resposta da lista de mensagens. Veja que ele também construiu aqui o exemplo de um artigo utilizando as fontes vindas lá do meu agente pesquisador. E qual é o título da nossa notícia? A nova era da inteligência artificial, avanços e desafios em 2023. E aí ele começou a fazer aqui o nosso artigo, certo? E todo esse artigo foi construído utilizando o nosso time de agentes supervisionado, também por um editor supervisor. Então veja que nós temos agora dois estilos de códigos, ou seja, você tem um time de agentes formado por componentes utilizando os agentes do Agno, e você também tem um time de agente construído utilizando os componentes da biblioteca do LangGraph. Com certeza o LangGraph você precisa ter muito mais escrita de código, ou seja, você precisa realmente customizar cada componente, enquanto no Agno você apenas faz parametrizações e por trás o Agno já faz muitas coisas para você. Então, convém você sempre escolher qual é o meu momento, ou seja, qual é o tipo de projeto que eu preciso desenvolver hoje e qual framework vai me ajudar a desenvolver esse tipo de projeto. Eu preciso de alta customização? Vou lá para o LangGraph. Eu preciso de abstração porque eu preciso de coisas mais rápidas para entregar para o meu cliente? Aí eu vou lá para o Agno. Ambos entregam benefícios e malefícios, então fica ao seu cargo poder entender as duas bibliotecas para que você possa construir projetos altamente escaláveis. Espero que eu possa ter te ajudado aqui nesse vídeo para entender estes dois frameworks. Agora que chegamos ao fim, eu espero que você tenha entendido as capacidades de cada um dos dois frameworks que nós apresentamos no vídeo de hoje. E aí, pessoal, deixe nos comentários qual é a vantagem e a desvantagem de se utilizar Agno, qual é a vantagem e a desvantagem de se utilizar LangGraph, qual dos dois você preferiu, qual dos dois te entrega um pouco mais de flexibilidade. Então, pessoal, gostaria que vocês colocassem aí nos comentários para que nós possamos discutir e contribuir para a comunidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha te ajudado a entender como trabalhar com estes frameworks. Deixe sugestões também nos comentários sobre próximos vídeos. E se você gostou, eu te peço, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, um forte abraço e tchau, tchau!